tentou acessar e não conseguiram, ficaram tudo doidos, achando que eu tinha abandonado o nosso trabalho. Agora sim, já entramos ao vivo também no Instagram. E vocês como estão? Tudo bem? Ótima semana? Tá. E hoje o nosso tema é um tema bem amplo, que vamos continuar falando dessa questão humana, de tudo aquilo que dificulta o nosso acesso a uma vida mais equilibrada, uma vida mais razoável, pelo menos, né? Nesses momentos, nessas revoluções e na própria evolução da vida, como que a gente pode dar conta, o que a gente pode fazer para melhorar um pouco a nossa estadia aqui na Terra, enquanto habitantes, não é? E esse não é um processo fácil, muito difícil. Difícil conviver com a gente mesmo, difícil conviver com as outras pessoas. Então, não é algo tão simples. Ou talvez seja simples, só que a gente foi tornando complexo, tornando difícil com o passar do tempo, né? E, enfim, e quando a gente pensa nessa questão de o que é o ser humano, ou o que é ser humano, nós vamos enveredando por caminhos cada vez mais profundos. Eles vão se ramificando, né? Porque como é que nós vamos conceituar o ser humano? Como é que nós vamos pensar a condição humana? Sob o ponto de vista biológico, sob o ponto de vista social, sob o ponto de vista histórico, não é? Então, esse exercício da reflexão, ele tem de alguma forma a ampliar mesmo, né? Promover essa coisa que a gente chama de expansão da consciência. Porque a gente tem observado isso, que quanto mais a gente faz o movimento, esse exercício da mente, o exercício da reflexão, a gente põe o nosso pensamento para funcionar num ritmo que sai daquela postura de acomodação do dia a dia, não é? Nós estamos muito acostumados a resolver as questões práticas do dia a dia, muito acostumados a dar conta, né, da demanda do dia a dia, que é exaustiva, e de repente a gente se dá conta de que se pergunta, né, escuta, eu estou vivendo, que vida é essa que eu tenho? E quando a gente faz essa parada semanal, quando a gente se propõe a estudar determinados temas, determinados assuntos que nos levam a essa reflexão, nós estimulamos, nós ativamos determinadas regiões do nosso cérebro, do nosso psiquismo, que a gente não usa, né, para levar a criança para a escola, agora está em férias, mas não usa para uma série, quando você assiste televisão, ainda um pouco, mas no trabalho a gente desenvolveu muito e aprendeu muito, fomos muito estimulados a desenvolver o nosso raciocínio, essa parte mental que faz com que a gente resolva situações, resolva problemas. E esse aspecto da subjetividade humana, do psiquismo, que é assim que a gente vai tratar, fica à deriva. A religiosidade das pessoas, de alguma forma, sensibiliza-se, ou deveria sensibilizar-se um pouco mais com essas questões, essa parte do nosso psiquismo, né? Então hoje é uma tarefa nada fácil aí da gente pensar um pouco, fazer essa reflexão de como que a gente vai pensar a questão do ser humano. Então tem uma questão que a gente pensa
ser humano, pensando no ser como um verbo. O que é ser humano? O que é estar humano? E podemos pensar na questão do objeto, do indivíduo ser humano. Então, uma me parece que pede um artigo, né? O que é o ser humano e o que é ser humano? São duas coisas que não se conversam muito, né? A gente fala de uma forma geral, ser humano, mas a gente não incorpora um pouco essa possível dualidade, né? De ser, do verbo, e a outra o conjunto como sendo a pessoa, o indivíduo, ser humano, tá? Então nós vamos começar a pensar um pouquinho o ser humano como indivíduo. O termo, a nomenclatura ser humano ou humano, ela vem da palavra Homo sapiens, que todo mundo já ouviu falar com certeza. Nós tivemos aí esse registro, o Homo sapiens, ou Homo sapiens. Ele tem um registro histórico, porque é o homem moderno, é isso que nós somos hoje. Tá? Tem registros aí que a literatura coloca qualquer coisa em torno de 300 mil anos atrás. Nós tivemos antes dele o Homo sapiens arcaico, e antes do Homo sapiens arcaico nós tivemos o Homo erectus, que foram tipo subespécies, que a gente poderia considerar aí. Esse Homo erectus, ele data de alguma coisa em torno de 1.600.000 anos atrás, até 300 mil anos atrás, éramos um pouco esse Homo erectus. Depois houve essa possível evolução, e aí tem uma briga histórica, que são espécies que surgiram, são espécies que se desenvolveram a partir das outras. Enfim, Darwin tentou dar conta disso e não se mexeu muita coisa, mas hoje, com a descoberta dos fósseis, os estudos, nós temos essa história registrada, que os primeiros Homo sapiens, que significa homem com sabedoria, né? O homem que sabe, ele saiu da África e meio que se espalhou aí pelos outros continentes. Mas, imagina, a gente não lembra, não tem informação de coisa de 100 anos atrás, 200, que chegam para a gente com deformações. Vocês imaginam pensar como seria a vida há 50 mil anos atrás, 60 mil, enfim. E só em 1897, 95, que nós começamos a ter alguns históricos científicos para tentar dar conta da subjetividade humana, da construção do psiquismo. Então, o homem, com essa possibilidade de raciocínio que nós temos hoje, é muito recente. A gente dá uma olhadinha para trás e enxerga isso. A ciência que nós conhecemos hoje, ela data dos anos de 1600 para cá, mais ou menos, com o fim da Idade Média. Houve, obviamente, sempre um interesse, um desejo de se conhecer a nossa história humana, como as coisas funcionam, sempre houve, mas com uma ênfase, tanto que chama-se depois da Idade Média, nós tivemos o Renascimento e o Iluminismo, que são os dois momentos históricos que vêm trazer o Renascimento, como o nome já diz, e o outro também vem iluminar, vem trazer a nossa consciência, essa luminosidade, que é a informação. Só que, por um lado, nós ficamos extremamente racionalistas, né? Desenvolveu-se muito o campo da razão. Em 1500 e pouco, perto de 1600, quando se tem essa revolução, onde o saber sai um pouco das igrejas e temos o nascimento da ciência, Descartes diz: penso, logo sou, logo existo. E aí toda a subjetividade humana ficou por conta da racionalidade. Então nós
passamos a entender que eu usando a minha racionalidade, eu consigo entender o que é os aspectos humanos. E só com a chegada de Freud, aí no começo do século passado, é que ele vem trazer uma outra abordagem, uma outra proposta de entendimento, separando um pouco, dizendo, olha, a racionalidade faz parte do consciente. E os aspectos da subjetividade é uma construção do nosso inconsciente. Então, como é que a gente poderia pensar um pouco essas questões? Tá? A ideia de que nós somos construídos biologicamente, temos um corpo que tem um funcionamento neurológico extremamente complexo, possivelmente o mais complexo de todos os seres que estão na Terra, faz com que a gente pense, ou pelo menos tenha um entendimento, de que nós somos a categoria superior dos seres que estão aqui na Terra, né? Doce engano, mas a gente acredita nisso. E aí, quando a gente começa a fazer olhar um pouco de encontro a esse estado da subjetividade humana, nós vamos nos deparar com uma coisa fundamental, que nós somos, digamos que aí sim, a única espécie que desenvolveu a linguagem, uma fala, que expressa aquilo que nós sentimos. Não é isso? O que nós estamos fazendo aqui agora? Eu estou usando recursos racionais, recursos biológicos, mas eu estou dando vida a uma imagem, a um pensamento. É como se eu fosse revestindo um pensamento, escolhendo as roupas que eu vou usar para chegar até vocês a mensagem. Então, isso foi uma baita revolução, quando nós começamos a desenvolver uma forma de escrever dar um signo, né, a esses sons que nós emitimos. A gente não para pensar muito nisso, mas quando a gente faz essa reflexão, é muito interessante pensar que a palavra, nós tiramos da onde isso? O que significa a palavra homem? Da onde veio essa palavra? Aí fala, a origem dela é homus, homo, né? que é a raiz da palavra. Sim, mas esse homo veio da onde? Veio da onde? Veio da onde? Existiu todo um conceito, uma ideia, uma base que vai se construindo essas palavras. E palavras novas acabam surgindo. Nanotecnologia. Alguém ouviu falar isso há 50 anos atrás, 100 anos atrás? E talvez tem muita gente hoje que não sabe o que é nanotecnologia. É uma palavra nova. Tem um conceito muito interessante dentro disso ainda, que a melhor forma que você tem de conquistar uma nação, ou destruir uma nação, é destruindo a sua cultura. Você tira a cultura, você tira a história desse povo. Então, eu me lembro, quando eu era pequeno, de participar das festas de Halloween, né? O pessoal aí mais antigo, não era? A gente não participava de festa de Halloween, festa country. Vocês lembram disso? Não, porque não existia Halloween quando eu era moleque. Existia outros tipos de festa. A gente tinha festa sertaneja, caipira, hoje é música country. Então, o número de palavras que nós estamos utilizando, que não é do nosso vocabulário, que não faz parte da nossa origem, é cada vez mais absurda. É que elas são introduzidas aos poucos. Um dia desse eu estava pensando, isso é só um parênteses que eu estou fazendo, tá? Eu estava com o rádio ligado e eu queria ouvir uma música africana, uma música israelita, uma música turca, uma música alemã. Eu queria ouvir uma música japonesa, chinesa. Eu rodei todas as estações. Só tinha basicamente dois tipos de música, uma americana
todo em inglês, e alguma boa qualidade de música MPB, que nós chamamos de MPB, e alguns outros sons que são feitos com alguns instrumentos e voz humana, que chamam de música. Então, nós estamos severamente sendo invadidos por uma cultura extra latina, extra portuguesa aí, do nosso idioma, e nós não nos damos conta disso. Todas as terminologias técnicas, elas vêm banhadas. Isso, não creiam que vocês que não seja feita por mentes pensantes, viu? Estão destruindo a nossa cultura, a nossa história. Quando você, em fantasia, tua criancinha, teu filhinho, a escola faz isso, para doces ou travessuras, parece que é uma coisa assim, bota lá aqueles fantasmagóricos, né? Então estão destruindo com a nossa cultura, estão trazendo uma cultura que não nos pertence. O Halloween é uma festa inglesa de origem, e foi para os Estados Unidos porque ela foi colonizada pelos ingleses. Bom, eu me empolguei com isso porque isso me incomoda profundamente, essas invasões, onde a gente vai perdendo um pouco essa nossa origem, o contato com a nossa origem, e nos deixamos invadir tão facilmente. E aí, para eu ouvir uma música africana, que tem muita música legal, uma música judia, armênia que seja, você tem que acessar a internet e buscar, via de regra, no país deles lá. Porque não interessa, não gera recursos, né, não agrega. Na época eu andei assistindo muitos filmes turcos, lá feitos no Irã, e tem um filme muito legal para quem gosta de filmes mais... chama-se O Príncipe que Contemplava Sua Alma. Tem no YouTube, você acha ele. Alguns filmes indianos hoje estão disponíveis na Netflix, e é muito interessante porque a gente acessa uma cultura. É um filme estruturalmente, absurdamente diferente do que nós estamos acostumados a goela abaixo, que é o filme americano, hollywoodiano, lá é o Bollywood que eles chamam. Tem filmes assim, eles tratam a questão humana de uma forma muito, muito interessante. Então, eu fico com essas questões porque a fala começa a ser uma representação daquilo que nós somos. A fala, ela se constitui a partir de um contexto emocional, de um contexto cultural que me representa. Se você estuda o inglês, por exemplo, eu não sou muito afiado, né? A gente precisa um pouco até para poder ler as coisas. Hoje aqui no Brasil você precisa saber um pouquinho de inglês para comprar um alimento, né? Você vê lá às vezes no rótulo uma nomenclatura inglesa, e não sei se vocês sabem, mas eles fazem isso de propósito, que é para a gente não saber o que está escrito lá de verdade, né? Eles estão, né? Você põe lá, o pessoal, no shampoo você lê lauril, para fazer essa espuma. O lauril é uma substância extremamente perigosa, extremamente ameaçadora para a nossa saúde, mas está lá escrito, e eles colocam algumas coisas lá que confundem muito o nosso pensamento. Então, essa ideia da construção de uma linguagem pertinente a cada povo, quando você vai para o Oriente, imagina aqueles desenhos, né? O mundo árabe, por exemplo. Para nós é quase impossível ler aquilo. Para nós, não faz o som daquilo, porque ele não é baseado no alfabeto latino não, que vem do grego romano, né? Do latim, alfanumérico, enfim. Você viaja num outro mundo, num outro universo. E essa construção dessas linguagens tem a ver com as características culturais. Elas vão definindo aos poucos, porque é uma forma como que eu me comunico com o outro. A língua americana, como eu estava falando, ela não é tão detalhada quanto a nossa. Geralmente ela emite só uma ideia. Enquanto a língua espanhola, a língua portuguesa, talvez até mesmo a italiana, nossa, ela é cheia de preposições. O pessoal lá fora tem uma enorme dificuldade de aprender o português. Muito.
porque ela é muito detalhada ou detalhista, ela é cheia de recursos que nós utilizamos, enfeitamos para poder ter essa expressão. Então, quando nós emergimos ou imergimos nesse universo, vamos fazer essa imersão, é claro que nós precisamos recorrer aos subsídios da subjetividade. Porque Freud tinha uma frase que era interessante, que ele dizia que o ser humano tem muita dificuldade de aceitar menos que o excelente. E aí eu fiquei pensando, como é que a gente conceituaria excelente? Para alguém que vive nos confins da África, para alguém que vive aqui no Brasil nos confins do sertão, que às vezes não tem nem água para beber. E eu comecei a pensar que nós temos, nesse universo que nós fomos construindo dentro de nós, e que nós somos um universo, essa estrutura psíquica que nós vamos denominar hoje como uma formação de personalidade. Nós somos, a princípio, o único ser que construiu uma ideia, um pensamento, um estudo a respeito do que é personalidade. Os animais têm personalidade? A princípio parece que sim, eles têm comportamentos instintivos, o mesmo cachorro, cães da mesma raça têm comportamentos diferentes. E se estuda isso hoje profundamente para entender um pouquinho o que significa isso, né? Então, o que eu fico pensando nesse sentido? Que ser humano é essa complexidade onde nós precisamos interagir, integrar o aspecto físico, biológico com o aspecto psíquico. Porque senão, o que nos diferencia dos animais? Exatamente a subjetividade. A complexidade humana, fisiologicamente, nós somos mais um animal só. E é interessante porque nós começamos a observar que o nosso comportamento, ele está com um pezinho muito animal, não está não? Vocês já perceberam isso? Nós somos movimentados por pulsões muito animalescas, não no sentido pejorativo da palavra, mas no sentido de funcionamento. Nós objetivamos, basicamente, num primeiro momento, suprir as nossas necessidades biológicas. Fome, sono, de alguma forma, a sobrevivência, não é? Fica um tempo sem dormir para ver o que acontece, você começa a ficar irritado, mal-humorado, fica sem alimentação. Estou falando de algumas horas, de um dia para o outro. Então, existe dentro de nós mecanismos que vão assumir o controle da nossa consciência, fazer com que nós tenhamos comportamentos e atitudes que nós não controlamos pela racionalidade. Ok? Quem é mãe sabe. Mãe de criança menor, de adolescente, e tem uns marmanjão aí também. Que a gente usa a seguinte frase: você está me tirando do sério. Vocês já ouviram essa frase? Vocês já falaram isso? Você está me tirando do sério? Não é só com o filho, mas às vezes a gente fala isso com os outros, né? Marido e mulher, você está me tirando do sério. O que é tirar eu do sério? Se a gente for pensar na palavra, então você vai ficar brincalhão, né? Se eu estou tirando você do sério, com a contrapartida do sério é você ser mais relaxado, mais... E não, então, dizer, olha, eu estou ficando nervoso, eu vou fazer coisas aqui, eu estou perdendo o meu controle daquilo que eu faço, do meu comportamento, não é isso? Então, na medida em que eu saio do sério, é a medida em que eu perco o controle da minha conduta, do meu comportamento. E o que vai agir sobre mim são as minhas emoções, de raiva, por exemplo. Né? Vocês nunca fizeram isso para ninguém? Como eu estou tremendo. De verdade, porque você ficou com tanta raiva, né, que a gente
a reação biológica disso, o organismo colocou você em estado o quê? Em estado animal, de briga ou fuga. Então nós somos inundados por um monte de neurotransmissores, de hormônios aí pra gente, e aí passa um pouco o efeito e a gente tá tremendo, a gente não consegue falar, a gente perde o controle da fala, chora convulsivamente, sem o menor controle. Por que você está chorando? Não sei. Tem pessoa que começa a rir quando fica nervosa. Ela tem um ataque de riso, mas ela está nervosa. Eu já vi gente entrando na sala operatória e começa a rir. Começa a dar risada, assim, do nada. Vai falar um negócio e ri. Por quê? Porque nós estamos perdendo o controle disso, dessa ação comportamental. O que nos leva a pensar, e obviamente isso já se sabe, que tem alguma coisa no meu psiquismo que assume o controle me descontrolando. Não é isso? A gente fica descontrolado, a gente fica desequilibrado, não é isso que a gente fala? Você está me descontrolando, eu estou desequilibrado, estou descompensado. E isso tira todas as funções de normalidade que nós temos. Então, quando nós estamos extremamente tristes, quando nós estamos extremamente nervosos, quando nós estamos extremamente cansados, nós passamos a ter comportamentos que não são guiados pela nossa racionalidade. A gente diz, eu preciso limpar a casa, eu preciso arrumar o carro, eu preciso lavar o carro, eu preciso cortar a grama, eu preciso fazer tal coisa. A racionalidade está certíssima. O emocional diz o quê? Não, depois a gente faz. Amanhã eu faço. Tem um nome até, né? Tem pessoas que chama-se procrastinação. Tem algum procrastinador aí? É aquela coisa, tem, né? É aquela situação que a gente não faz, a gente vai jogando. Vai jogando, vai jogando, vai jogando e não faz. Leva, o que era para você fazer num dia, em dois, você leva 1 mês, 2 meses, e às vezes nem faz, você cai na caixinha do esquecimento. E dentro disso tudo, nós desenvolvemos, né, nesse campo da subjetividade, uma necessidade muito grande de amar. Porque nós não conseguimos viver sozinhos, é muito difícil, é muito doído para a gente. Essa visão, essa vivência, essa angústia da solidão. Então nós precisamos amar, nós precisamos ser amados pelas pessoas. Então, baseado um pouco nisso, eu queria trazer hoje que a gente pensasse essa necessidade que nós temos da perfeição, da excelência, essa cobrança que nós fazemos, via de regra, para nós, de que nós somos, ou devemos ser, extremamente perfeitos. E aí nós estamos desenvolvendo uma série de complexos que nós chamamos, acrescentando de complexos popularmente conhecidos como complexos de inferioridade, complexos de negatividade, porque a contrapartida disso, que é muito interessante, porque esses movimentos são movimentos narcísicos. Essa ideia da inferioridade, ela só nasce porque o foco está em mim. E toda vez que eu coloco esse foco dessa forma em mim, isso é um movimento narcísico. Então, o que é ser humano? Quando nós guerreamos, quando nós usamos toda a nossa energia, muitas vezes emocional, para destruir o outro, quando nós utilizamos o nosso potencial de racionalidade para ferir pessoas, ferir nações, dominar nações. O que é o ser humano? Será que nós somos essa beleza toda que nós apreciamos, que nós curtimos, que nós imaginamos? Somos também. Nós somos a beleza dessa complexidade quando nós estudamos a célula humana, um neurônio, quando nós estudamos, até mesmo quando a gente olha no espelho, né? Nós somos. Mas ao mesmo tempo, nós carregamos dentro de nós essa herança
milenar da ancestralidade. Nós ainda nos comportamos muito próximo do movimento animal. Veja a sexualidade. Durante muito tempo na vida do homem, a sexualidade ocupa um espaço primordial. Quantos casamentos, relações se desfazem por conflitos sexuais? Porque sexualidade acaba ocupando um espaço de suma importância na relação. E a sexualidade, se a gente for pensar nela de uma forma bem neutra, ela existe com o propósito de dar perpetuidade à espécie, com a continuidade da espécie. Para que a gente não morra, para que a espécie não acabe. Então o que a natureza fez? Irrigou toda a parte genital do homem e da mulher com neurônios, né, com sistema nervoso sensitivo, para que aquilo estimulado tenha-se algum prazer, e tendo esse prazer, a gente tem o famoso orgasmo, que é essa descarga psíquica, energética, que dá uma sensação, ou pelo menos deveria dar uma sensação muito grande de prazer, mas parece que a única forma que o ser humano encontra de obter prazer é através da sexualidade, porque dentro de uma casa, entre os casais, isso passa a ser, né, na sua totalidade, óbvio, não são todos os casais, mas passa a ter uma importância, que aquele casal que não faz sexo, ele está fadado ao fracasso, à morte da relação, ao óbito da relação. Por quê? Porque nós associamos a necessidade da procriação com a obtenção desse tipo de prazer e fixamos nisso. Não é? Então, isso eu diria que é um viés, é um caminho extremamente do mundo animal ainda. A gente observa isso entre os animais. É só que nós agimos de uma forma diferente. Nós somos poucos, né, da espécie animal que faz sexo para a obtenção de prazer e não para a procriação. A maioria dos animais, eles vão se acasalar movido por um instinto de acasalamento numa determinada época, baseado em determinadas razões, para a procriação. Nós não, né? Nós nos articulamos de uma forma extremamente perigosa, muitas das vezes. Nós, a pretexto de obtenção desse prazer, muitas vezes destruímos lares, o homem de uma forma geral, o mundo de uma forma geral faz isso. Isso é ser humano, isso faz parte dessa condição humana. O que nós estamos buscando é aprimorar essas tendências que nós temos para poder viver melhor. Mas, em contrapartida, quando olhamos isso historicamente, já foi muito pior do que é hoje. Foi muito pior. Apesar que a coisa também está degringolando um pouco sob o ponto de vista de nós mais velhos, né? Essa questão da sexualidade, ela está fazendo caminhos que são novos para a gente, né? Enfim, nós temos essa questão da dominação. O homem parece que tem uma necessidade de dominar. Então, eu queria propor, né, dentro disso, para a gente não ficar numa elucubração aqui desvairada, sem propósito, que a gente pegasse o que nos interessa para aplicar no nosso dia a dia. Eu tenho observado na nossa natureza essa busca pela excelência, essa necessidade de termos o melhor, algumas pessoas que não têm a menor ambição. Mas me refiro a uma ambição positiva, a uma ambição que busca uma melhora, uma condição melhora, sob o ponto de vista material, intelectual. E vejo como tantas pessoas, tantos seres humanos, ficaram numa condição de submissão, aceitando aquela frase, a vida é assim mesmo, a vida é dura, se não tiver sacrifício a gente não consegue nada. Então, essas crenças que foram embutidas em nós, parece que fazem parte da condição humana, nos levam um pouco para pensar, será que a natureza, pensando nessa linha da natureza, do desenvolvimento, da evolução, é justo eu me acomodar? Eu estou dentro das leis
de funcionamento da vida quando eu me acomodo, quando eu aceito uma condição que, para mim tanto faz como tanto fez. Sabe aquela coisa de precisa de 5 para passar de ano e você estuda para tirar 5 só e está tudo bem e você fica bem com isso? Aquelas pessoas que buscam sempre um estado de tranquilidade, de acomodação. O número de pessoas que buscam trabalho hoje público, né, na instituição governamental, seja municipal, estadual ou federal, cada concurso que eles abrem, sei lá, 10 vagas, você vê 10, 12 mil, 15 mil candidatos para essa vaga. Eu fico me perguntando se tem alguma coisa errada aí. E é uma resposta, quando eu pergunto para algumas pessoas o que te motiva a buscar esse tipo de trabalho, é exatamente a segurança. Eu não vou ser mandado embora. Então, toda relação que não tem ameaça, ela tende a entrar na acomodação. Não tem ameaça, eu não vou ser mandado embora. Eu trabalhando ou não trabalhando, eu vou ganhar a mesma coisa. Então, a nossa natureza tem uma mola propulsora que vamos chamar de evolução, que nos convida constantemente para evoluirmos. Só que às vezes nós vamos contra ela. Nós entramos num processo de estagnação. Eu pertenço a gerações um pouco anteriores do pessoal de 30, 40 anos de hoje, e eu me lembro muito bem, com 20 anos, ou qualquer coisa do tipo, que era muito comum a pessoa esperar chegar aos 50, 51 anos para se aposentar. Nessa época, se aposentava nessa faixa etária. Entre 50 e 55 anos, as pessoas se aposentavam. Pode olhar, a turma aí que está com 70, 80 anos, a maioria se aposentou com 50 anos. Um pouquinho mais, talvez até menos. E era evidente essa necessidade de se aposentar. A aposentadoria vinha como, fiz minha parte, acabou, agora eu vou curtir a vida. Morria. Adoeci e morria, era muito comum isso. A pessoa entrava num processo de depressão terrível e morria. Por quê? Porque nós temos necessidade de produzir coisas. Então, essa condição de ser humano, ser verbo, nos coloca numa necessidade, num contexto de realizações. Se você morrer hoje, e aí, como é que foi? Qual o legado? O que você deixa? O que você leva? O que você fez? Porque é tão rápido, que não dá tempo para a gente fazer muita coisa. Mas aí a gente vê algumas pessoas fazendo muita coisa. É tão interessante, porque esse exercício que eu faço com vocês aqui, a única diferença talvez é que eu tenha investido um pouco mais de tempo em estudar um pouco mais que vocês. Eu tenho investido a minha atenção em mim, no meu melhor. E com certeza, muitos de vocês têm um potencial muito maior que o meu. Potencial de aprendizado, potencial para ganhar dinheiro, potencial afetivo. Tem muitos de vocês que eu conheço, vocês têm uma capacidade de doação de amor que eu vou precisar de umas 3, 4 encarnações e olha lá ainda para chegar perto de vocês. Muitos de vocês têm uma capacidade de visão, de racionalidade impressionante, mas não usa. Não usa. Para vocês terem uma ideia, eu vou fazer uma pergunta, vocês levantam a mão aí, tá? Saiu recentemente não, algum tempo atrás, uma pesquisa que indicava que o ideal seria que nós lêssemos em um ano 24 livros, que daria uma média de 2 livros por ano.
Por gentileza, se apresentem às pessoas que leem 24 livros por ano. Gibi não vale, caras não vale, livro. Levantão. Nossa, esvaziou a sala, não tem ninguém? Percebe? Só para você ter uma ideia, a gente tem aquela questão com os nossos irmãos argentinos. Só em Buenos Aires, o número de livrarias que tem em Buenos Aires é superior ao número de livrarias que nós temos no Brasil inteiro. Só para a gente ter uma ideia, Buenos Aires é a capital da Argentina. Seria como São Paulo ter mais livrarias do que o país da Argentina todo. Só que a Argentina é menor que o nosso, vamos considerar. Nós somos muito preguiçosos. O brasileiro tem essa fama de ser preguiçoso. O que é a preguiça? É a falta de vontade? Eu acho que o brasileiro, de uma forma geral, ele tem uma predisposição muito grande a ser deprimido. Sem saber. Não chega a ser uma depressão patológica. Mas quando a gente começa a ficar muito indiferente, alguma coisa está errado. Houve uma época que no início da minha vida profissional, não como psicólogo, eu comecei trabalhando aos 15 anos de idade. Quando eu tinha uns 22, 21, 22, eu trabalhava na área comercial, numa empresa, numa indústria têxtil, e eu frequentava muito o Bom Retiro e o Brás. E o Brás era composto basicamente por libaneses, turcos, a área têxtil era dominada por eles. E ali no Bom Retiro era dominada pelos judeus. Não que não tivessem judeus no Brás, tinha também, mas você encontrava muito mais turcos, libaneses lá do que judeus. E no Bom Retiro era uma concentração absurda. E eu peguei uma passagem, uma virada ali naquele meio de campo, impressionante, que foi a chegada dos chineses e dos coreanos no Brás e depois no Bom Retiro. Vocês sabem o que mais me intrigava, para não falar outro nome? É que eles põem os brasileiros para trabalhar nas lojas deles. Eles abriam uma confecção pequenininha, uma coisa, e você entrava lá, estavam os brasileiros recebendo ordem deles. Então, essa baixa autoestima que o brasileiro tem, essa ideia de pobreza, do pinunquim que nós carregamos nas costas, eu não acredito que isso seja parte da nossa natureza humana. Isso é uma doença. Isso é algo que foi entalhado na nossa personalidade com o tempo, como uma cultura, que o brasileiro só gosta de carnaval e futebol. Não gosto de futebol, não gosto de carnaval e sou brasileiro. Tem dois, tem um ali levantando a mão. Não desmerecendo, mas a minha vida não pode ser focada nisso, gente, é muita pobreza, desculpa. Nada contra quem curte carnaval, legal, vai lá, dança e tal. Mas eu não posso, tem gente que vive focada nisso, não perde um jogo. Então essa ideia de que o brasileiro, nós brasileiros, não faz parte da natureza humana isso. Historicamente, o Brasil foi fundado, ou descoberto, organizado para ser explorado. Os nossos amigos lá de Portugal que o digam. Nosso ouro está tudo lá. Eles vinham para cá e levavam, está tudo lá. O povo era explorado. Nós somos... aí começaram a vir os estrangeiros. Os japoneses vieram para trabalhar em regime quase escravo aqui no Brasil. Gente, a cultura japonesa é uma cultura que se enriqueceu muito aqui. É difícil você achar um japonês pobre, hein? Tem. Mas é muito difícil. É muito difícil você ver um judeu pobre, um árabe pobre, um turco pobre. Agora o brasileiro não, né? O brasileiro está lá. Por quê?
Porque nós aceitamos essa condição, entendendo que isso fosse da natureza humana. Isso não é ser humano, isso faz parte de uma debilidade humana, de uma falha, quase que uma doença. Nós aceitamos, nós babamos estrangeiros, tudo que é importado é melhor. Mentira! Eu lembro de um caso, uma madame foi para a Europa, voltou toda que tinha comprado uma blusa linda lá em Paris, na loja tal, foi ver a etiqueta lá, Made in Brasil. E acontece isso. Hoje é tudo China, né? Você vai, traz de fora, é tudo Made in China. Eles botam lá, faz sem etiqueta com o nome deles e tal, salvo algumas grandes etiquetas que mantêm ainda uma qualidade, né? Nós não somos, gente. Nós somos capazes de muita coisa. Só que eu preciso entrar em contato com essa natureza humana, porque nessa natureza humana já se sabe hoje que nós temos uma natureza divina, uma natureza cósmica. Nós não podemos aceitar mais que os grandes mestres da espiritualidade, os grandes mestres que passaram pela Terra, fiquem lá no alto, olhando a gente lá de cima. Não, já me falaram que eles estão mais acessíveis do que a gente possa imaginar. A coisa não funciona aqui como você vai conversar com o prefeito, com o governador, você não tem acesso. O critério de acesso é um critério muito diferente. Então nós precisamos entender, talvez estudar um pouco mais, as leis de funcionamento. Porque ser humano é todo esse arcabouço de informações biológicas que nós carregamos geneticamente em nós. Nós somos essa estrutura psíquica, emocional, que não é a nossa racionalidade que guia, que norteia isso, mas sim o contexto onde nós estamos, aquilo que nós nos predispomos a mudar em nós, mudar na sociedade, mudar na vida. E quando eu não tenho nenhum tipo de ambição na minha vida, é óbvio que eu vou ser pobre, é óbvio que o futebol, o carnaval, a cachaça, a primazia do sexo vai tomar conta da minha existência. Então, o ser humano é pensar na possibilidade do infinito, do não limite. É pensar na possibilidade de nos explorarmos cada vez mais e de alcançarmos cada vez mais uma condição de bem-estar, de melhoria. Claro que a preguicinha é básica, quem não tem um pouco de preguiça na vida, mas eu não posso viver dentro dela. Eu não posso me acomodar. Hoje, diferente da época que eu fiz, hoje você ter um curso universitário representa ter o segundo grau completo, há 15, 20 anos atrás. O nível de exigência, o nível de informação, de acesso que nós temos de informação hoje é absurda. Só não aprende quem não quer. Você põe no YouTube palestras, aparece 500 mil gente falando sobre qualquer assunto. Aí a gente começa a falar, nossa, esse cara vai ver, o cara estudou. Enquanto muitos preferiam ficar assistindo novela, eu tinha amigos que na adolescência, em vez de fazer faculdade, iam namorar, não queriam fazer faculdade. Preferiam jogar bola à noite. Então, só que a vida dá voltas, não é isso? Então, minha dica para vocês, estudem. Hoje, tantos cursos online, estamos fazendo isso aqui. Não um curso exatamente, mas essa reflexão, esse papo, que nós não teríamos. Graças ao Covid, viu? Se não fosse Covid, não estaria aqui não. A gente estaria com o grupo fazendo lá o Célula de Luz, normal, na boa. E, enfim. Percebem? Tenho comentado com vocês aqui que no mês que vem começa meu curso de pós-graduação. Enquanto muitos estão pensando na aposentadoria, em parar, e chega, né? Puxa, e cada década nós temos uma encruzilhadazinha, uma bifurcação. A bifurcação na nossa vida é assim, um caminho é da mesmice, continua do jeito que está.
E o outro caminho é o caminho da renovação, é o caminho onde você tem que desacomodar, dar uma respirada e dar um passo a mais para poder ir para frente. Então, eu falo para vocês, eu estou pregando coisas que eu pratico na minha vida, tá? É muito difícil falar alguma coisa aqui que eu não tenha experimentado, eu não estou me esforçando para isso. Eu nem gosto de ficar falando porque dá essa sensação de exibicionismo e tal, né? Que me incomoda. Mas eu tenho uma curiosidade por tantos assuntos, por tantos temas, e fui estudar e estudo isso. Coisas fora da psicologia. Por quê? Porque a nossa riqueza não está no quanto de dinheiro eu tenho, isso ajuda. Até para poder estudar, né? Mas está nessa diversidade. Quanto mais eu aprendo, mais eu quero saber, mais eu me interesso. Vocês acham que uma das frases que eu mais escuto é: você não sossega, não? Não. Por que vamos sossegar? Então eu queria propor para vocês: explorem mais a vida. Explorem esse potencial humano. Essa riqueza que nós temos. Não fica fechado. Se você gosta de fazer bolo, aprenda a fazer macarrão também, aprenda a fazer pão, aprenda a fazer uma comida diferente. Se você trabalha na área de escritório, está lá estudando administração, sei lá, qualquer coisa do tipo, vai fazer um curso de astrologia. Vai buscar novos campos de conhecimento. Porque quando a gente começa a ter um pouquinho de acesso, primeiro, a nossa ignorância aumenta, porque a gente entra em contato, o quanto a gente não sabe. Nada. E isso dá mais vontade de a gente estudar mais. Leiam mais. Leiam mais. A leitura é a conversa com o autor, é a possibilidade de um cara que pensa diferente de você colocar como questão ali, apresenta uma forma de visão para você. Porque depois você pega o vício da leitura, você não para, você quer continuar lendo. Não aceitem resignados, essa imposição cultural que estão roubando da gente, né? Daqui a pouco estamos sem Amazônia aí também. E vamos ficar tudo bem, tranquilão, não é? Os políticos, de alguma forma, não todos, mas uma grande parte, deitando e rolando em cima da carne seca, né? E nós vamos mudar isso como? Nos candidatando e lá? Não, nós vamos mudar com a nossa atitude, com a nossa postura. A física quântica nos propõe, se nós mudarmos 10% da frequência mental, emocional de uma cidade, nós mudamos a cidade inteira. E como é que a gente muda isso? Estudando, olhando, fazendo esse trabalho interno, aí a gente consegue. Fazendo essa diversidade de funções e atividades que o nosso organismo permite, que a nossa mente permite. Nunca gostei de história. Vai estudar história. Eu abominava história. Hoje eu sou apaixonado, já pensei em fazer faculdade de história até. Porque é a nossa história. Fala da gente. Freud tinha uma frase que ele dizia: quem tem o conhecimento tem o poder. E é verdade, né? O médico só pode nos operar porque ele tem o conhecimento, senão não poderia. É a prática junto, né? Então fica a dica aí pra gente pensar um pouco. Óbvio que acho que eu não falei nem metade do que eu tinha pensado em trazer hoje aqui, porque a gente trabalha mais no nível de um bate-papo, mais um nível descontraído, de apresentar os temas e tal. Não estou propondo que a gente faça nenhum curso, pelo menos ainda não, né? Onde fica uma coisa mais maçante, só ficar escutando teoria não é legal, né? Mas vamos que vamos. Eu tinha proposto anteriormente, né, tanto para o pessoal do Célula quanto o pessoal do Instagram, que eu vou trabalhar em cima de números também, tá? Não só de qualidade de pessoas. Pode ter 2 ou 3 pessoas, legal, mas eu preciso ter um número mínimo de pessoas interessadas. Senão a gente
começa a intercalar isso, começa a entender que o produto não está bom, né? E se não está bom, não tem por que ele está acontecendo. Então, eu sei que muitas pessoas acabam vendo depois a gravação, né? Isso é bom e é ruim, porque muitas pessoas não podem estar aqui na quinta-feira, né? Às 8 horas e assistem outro dia. Mas, né, hoje nós estamos aqui perto de 40 pessoas, 43 pessoas juntando as duas salas, né? O Instagram e tal. O meu objetivo é chegar umas 500 pessoas, né, gente? Muita pretensão, não. Se eu falo que a gente tem que ser ambicioso de alguma forma, até para as coisas boas também, né? Então, se não tiver legal, por gentileza, dicas, estou super aberto. Mandem off, né? Não precisa expor também. Mas manda dicas, sugestão de temas. Olha, é muito cansativo, é muito tempo, diminui mais o tempo. Estou aberto, tá? Mandem off aí que eu escuto com imenso prazer e para mim é muito legal, que é um feedback muito bacana aí. Tá bom? Então vamos ficando por aqui. Nosso tempinho de hoje, saudades de todos vocês aqui. No Instagram não posso ver, mas aqui no Meet Google eu vejo vocês, assim, super legal. Um jeitinho diferente da gente matar saudades, né? Tá bom? Então a todos, minha gratidão pela paciência, pelo interesse de vocês. Espero que de alguma forma qualquer fala possa ter provocado alguma reação aí de reflexão, tá? E saindo daqui, vocês já sabem que vão começar a folhear uns livros aí para ler, algum curso para fazer, vamos lá, vamos estudar, tá bom? Espero que a semana que vem a gente esteja novamente juntos. Semana passada, infelizmente, não foi possível ligar o Instagram 10 vezes, não deu algum pau aí, não sei o que houve. Mas com certeza foi uma exceção, tá bom? Então, uma boa semana a todos. Até, gente. Beijos.